Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui durante esta madrugada buscando a presença de Deus e já são apenas 12 horas e 18 minutos. Era o momento onde nós passamos a nos aproximar de Deus. Porque a Bíblia ela diz em Provérbios capítulo 8, versículo 17: eu amo os que me amam, e quem me procura de madrugada me achará. Eu estou aqui nesta madrugada buscando a presença de Deus. Desde já gostaria de compartilhar com todos os irmãos aqui um texto que se conta no Santo Evangelho conforme escreveu João, capítulo 4, que fala sobre a mulher de Samaria, versículo de número 2, versículo 3 e versículo 4, que diz: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Apenas esses 3 versículos é que me chamou muito a atenção, meus irmãos. Quando nós paramos bem para refletir, nós percebemos uma missão diferenciada, realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Veja que, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos que batizavam as pessoas. Mas veja que Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Nós sabemos que na Galileia foi onde Jesus realizou um dos seus primeiros milagres, no capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho. E agora Jesus, ele novamente vai para a Galileia, deixando a Galileia, ele vai para a Judeia. E observe que o texto diz claramente, aleluia, que ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar ou passar por Samaria. Veja que foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E foi aí onde exatamente Jesus ele marcou encontro com esta mulher samaritana, porque na época os samaritanos não se davam com os judeus e nem os judeus se davam com os samaritanos. Se você olhar o texto em 2 Reis, capítulo de número 17, você vai entender porque tinha essa divisão dos judeus com os samaritanos, a ponto deles não se darem, a ponto deles não se comunicarem, a ponto deles não terem a intimidade de um para com o outro. Veja que no capítulo de número 17 de 2 Reis, o versículo de número 24, fala sobre o rei da Síria, quando ele leva para Samaria muitos estrangeiros. O versículo 24 diz que o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Veja que quando o rei da Síria invade a Samaria, ele transporta Israel, aleluia, leva Israel e coloca em Samaria outro grupo, outras pessoas. E a Bíblia relata que as pessoas que foram
posta lá em Samaria. Eles não sabiam a forma perfeita de adorar a Deus, de honrar a Deus. E Deus começa a enviar entre eles leões que chegam a ponto de matar a muitos, porque eles não sabiam a forma correta. E o povo passaram a contar ao rei da Síria todos os acontecimentos. E o que fizeram? Glória a Jesus. O rei da Síria mandou colocar sacerdote que serviam a Deus, sacerdote que tinham conhecimento, que sabiam a forma de adorar a Deus, para que ele pudesse ensinar ao povo que estava em Samaria. E aquele sacerdote começa a ensinar ao povo que estava em Samaria a forma deles adorarem a Deus, deles glorificarem a Deus. Mas observe que muitos que estavam lá não sabiam adorar a Deus. Eles viviam na prática da idolatria, adoravam a vários deuses. Eram deuses que eles constituíam em cima dos montes. Eram tantos deuses na época que Deus chegou a se irar com aquela nação, com aquele povo que estava em Samaria. O povo cresce na idolatria. Observe que os samaritanos, eles formam um povo misto. Eles começam a se multiplicar. E é onde tudo começou entre os samaritanos e entre o povo judeu. Observe que houve uma grande divisão. E desde essa época, eles não se comunicaram mais. Eles não se uniram mais. Os judeus tinham a sua forma, aleluia, de servir a Deus. Os judeus tinham a sua maneira de pensar. Eles tinham a sua maneira de agir. Veja que no versículo de número 6 estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. A hora sexta são apenas 12 horas, porque era exatamente a hora que a mulher samaritana escolhia para buscar, para ir em busca de água para beber. Era um momento que não tinha ninguém. Era uma hora que não tinha muitas pessoas. E aquela mulher samaritana era uma mulher mal vista. Ela era uma mulher conhecida como prostituta. E ela não poderia ir todas as horas e todos os momentos em busca de água. Ela tinha sua hora reservada. E a hora que aquela mulher costumava ir era de 12 horas, que era a hora sexta, exatamente onde tinha ninguém no tanque. E a Bíblia diz que Jesus se colocou lá, aleluia, naquele tanque, porque ele já sabia que aquela mulher iria se aproximar. Ele, por ser conhecedor, ele, por ser um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele se coloca naquele tanque esperando aquela mulher se aproximar para pegar água. E a Bíblia diz no versículo 7 que veio uma mulher de Samaria. Ela veio tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Observe que expressão gloriosa é quando Jesus ele se expressa desta maneira com esta mulher. Ele se coloca no seu caminho, ele olha para ela, ele se aproxima perto dela e diz: dai-me de beber. Agora comece a entender, eles mesmo naquelas divisões, Jesus, para quebrar o protocolo, ele como judeu se aproxima daquela mulher samaritana e pede a ela: dai-me de beber.
Jesus queria ter uma conversa particular com aquela mulher, assim como por muitas vezes, aleluia, Ele tem uma conversa particular conosco e às vezes Ele quer ter uma conversa particular conosco e às vezes a gente não damos, aleluia, lugar, não damos espaço, aleluia, para ouvir a conversa que Jesus tem para tratar com nós. E aquela mulher, sem entender, ela diz: por quê? Aleluia. Tu pede a mim, dá-me de beber, se os judeus não se dão com os samaritanos. Veja a expressão, no versículo de número 9, ela responde a Jesus desta maneira. Jesus já tinha mandado os discípulos ir comprar pão, porque os discípulos não iriam entender, não iriam compreender, porque os judeus, ele não era de acordo com o rabi ou com o mestre conversar com uma mulher. E Jesus, para não escandalizar, manda eles comprar pão. Eles vão comprar pão na padaria. Glória a Jesus. E veja que quando eles vão comprar pão, Jesus fica particularmente com esta mulher, porque Jesus tinha traçado uma história nova para ela. Jesus queria mudar a história dela. Jesus queria revelar o oculto dela. Glória a Deus. Jesus queria mostrar que Ele conhecia ela completamente, enquanto muitos estavam, aleluia, olhando para ela com um olhar diferente, enquanto muitos estavam desacreditando daquela mulher. Jesus, por acreditar, por ser misericordioso, Ele marca esse encontro com a mulher samaritana. E quando Ele pede, dai-me de beber, ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim, dai-me de beber, que eu sou mulher samaritana. E os samaritanos não se dão com os judeus não se dão com os samaritanos. Observe que no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, glória a Jesus, tu lhe pediria e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, aleluia, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, ela achou que era uma água qualquer, glória a Deus, mas a água que Jesus queria dar a ela era uma água diferente. E é exatamente esta água que Jesus, Ele quer nos dar. É uma água que venha saciar a nossa sede. É uma água que venha satisfazer o nosso apetite. Não é uma água natural que nós por muitas vezes imaginamos. Aleluia, quem sabe uma água hidratada, uma água, quem sabe, prata do vale, uma água cristalina, uma água que você possa pensar na sua mente. Não é esta água que Jesus, Ele quer lhe dar. A água que Jesus quer lhe dar é uma água espiritual. É a água que vem invadir o seu ser, o seu coração e venha saciar o teu apetite. Glória a Jesus. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais venha, ou para que não mais eu tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela começa a almejar beber aquela água. Ela começa a querer provar daquela água. E observe que no mesmo livro de João, capítulo 7, versículo de número 37, diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé
e clamor, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão nos seus ventres. Observe que Jesus ele se coloca de pé no grande dia da festa, aleluia, e proclama em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus quer te dar água, e a água que ele quer te dar é uma água que venha matar a tua sede. Não é esta água que você está pensando. Quem sabe aquela mulher não pensou que era uma água qualquer, uma água talvez natural. Mas a água que Jesus queria dar a ela, a água que Jesus estava projetando, era uma água sobrenatural. Jesus estava falando, era da mudança, da transformação, que no momento que ela provasse da água que Jesus queria lhe dar, ela iria ter uma nova vida, ela iria ter uma vida transformada pelo poder da sua palavra, que é a própria água que Jesus queria dar àquela mulher. Aí Jesus entra, começa a instruir, trazer os ensinamentos para aquela mulher. Ela começa agora a prestar atenção, a se dedicar, a ouvir a voz de Deus, e a palavra vai penetrando na sua mente, no seu coração, a ponto dela descobrir que aquela água que era a palavra poderia mudar a sua vida. E ela diz: me dá desta água para que eu beba e não venha mais aqui tirar. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Ela começou a provar da água verdadeira. Aleluia. Glória. Quem sabe você não provou de tantas águas por aí no mundo e você não pôde saciar a tua sede. Você não pôde solucionar os teus problemas. Glória a Deus. Você não pôde ter uma vida feliz, uma vida de paz. Porque a paz, amado, só encontramos em Jesus. No mesmo livro de João 14, 27, ele diz: eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu não vos dou como o mundo a dá. A paz que Cristo tem para nós é diferente. A paz que ele tem é uma paz perfeita. Não é uma paz passageira, feito a paz que o mundo oferece. A paz que o mundo ele passa a dar. A paz de Cristo é diferente. Se você fizer como esta mulher, dá-me de beber. Jesus vai te conceder a água que tem o poder de saciar a tua sede, que tem o poder de matar a tua sede. E você não vai ter mais vontade de continuar tomando desta água, de estar atrás desta água, em busca desta água que você toma hoje, amanhã quer tomar novamente, toma amanhã, depois da manhã quer tomar novamente. Jesus quer te dar uma água diferente. Aquela mulher pediu, glória a Deus, ela disse: Senhor, me dai-me desta água para que eu beba e não venha mais buscá-la. Aleluia. Aquela mulher, ela ficou sedenta. E quando ela ouviu a voz de Deus, aleluia, ela não teve a coragem de resistir à voz de Deus, mas ela se aquebrantou, ela se entregou. Veja aqui no versículo de número 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Agora Jesus começa a revelar a sua vida, a sua história, porque Jesus ele é o conhecedor de tudo. Ele conhece a nossa vida, o nosso íntimo. É tão provável que o salmista, no Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu alevantar.
De longe tu penetra os meus pensamentos, esquadrilha o meu coração. Antes que saia a palavra da minha boca, tu sabe. Aí ele ainda diz: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu desço na mais profundeza do abismo, lá tu estás. Se eu subo no mais alto dos céus, lá tu estás. Se eu desço na mais profundeza dos mares, lá também tu estás. Para onde eu fugirei da tua presença? Jesus, conhecendo aquela mulher, ela diz: vai. Ele diz: vai. Primeiro chama o teu marido e depois tu vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, aleluia, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Eu vejo que tu és profeta. Ela começa a entender que quem falava com ela não era um homem qualquer, era o próprio Messias, era o próprio Cristo, era o próprio Senhor. E ele passa a revelar a sua vida, a sua história. Aí é onde ela passa a crer mais, a acreditar mais. Aleluia. Veja aqui no versículo 20, aleluia, ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Aleluia. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Observe que a salvação era primeiro para os judeus. Os samaritanos já estavam desacreditados, mas Jesus chegou naquele momento para quebrar todo o protocolo e mostrar aos samaritanos que eles para Jesus também tinham valor. Jesus, para salvar, não faz acepção de pessoa, não importa se é branco, não importa se é preto, não importa se é baixo, não importa se é alto, ele salva, aleluia, todo povo, nação, língua. Ele é o Salvador do mundo. Para ele não há acepção de pessoa. E aquela mulher se depara agora com a solução verdadeira para a sua vida. E quando ela percebe que quem falava com ela era um homem diferente, ela começa a sentir o gozo, ela começa a experimentar a verdadeira mudança que estava acontecendo em sua vida. Aleluia. Veja aqui no versículo de número 23, diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí observe no versículo 26, Jesus disse-lhe: sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que pergunta, ou por que falas com ela? Nenhum lhe interrogou, porque Jesus estava conversando com aquela mulher. Talvez se alguém visse, poderia escandalizar, alguém poderia apontar. Glória a Deus.
Alguém poderia criticar Jesus pelo fato dele estar anunciando as virtudes do Pai para aquela mulher que precisava, que carecia de ter uma vida mudada, uma vida transformada. Talvez alguém, quando olhasse, poderia criticar. Então Jesus, ele é especialista em trabalhar. Ele mandou os discípulos ir comprar pão já para não acontecer, aleluia, esse escândalo, glória a Deus, para que Jesus não viesse ser criticado por ele, para que eles não viessem pensar de uma forma errada. Então Jesus tem momento que ele quer estar só, ele quer agir de uma maneira sobrenatural. Então Jesus começa a conversar com aquela mulher. E quando eles chegaram, aquela mulher já tinha experimentado, já tinha provado o gozo, a verdadeira transformação. Ela provou da água, aleluia. Ela experimentou da água e ela teve a sua vida transformada. Ela era uma mulher prostituta, glória, mas ela foi transformada em uma missionária. E ela entrou em Samaria, glória. A Bíblia diz que ela começa a proclamar em alta voz. Ela deixou o cântaro, não quis mais o cântaro, glória a Deus. Correu para dentro da cidade e começou a convidar os samaritanos, dizendo: venham ver o Cristo, o Messias, aquele que adivinha. Ele contou toda a minha vida, toda a minha história. Alarga, chorabacanta, larga, dagarabacanta, aramaná. E a Bíblia diz que muitos samaritanos foram alcançados pelo poder da palavra. A palavra de Deus, ela tem poder. Em Eclesiastes capítulo 8:4 diz que a palavra do rei tem poder. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, da junta e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aquele centurião, quando foi ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que ele disse a Jesus: Senhor, manda apenas uma palavra e o meu servo sarará. E o seu servo foi curado porque aquele centurião usou a fé. Ele quis ouvir apenas uma palavra determinada por Jesus para que o seu criado, ele passasse a ser curado, a receber a cura. Jesus quer curar a tua vida hoje. Basta você acreditar no sobrenatural. Ele é aquele que te conhece completamente. Ele é o Deus que te sonda. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te esquadrilha. Ele é o Deus que sabe das nossas necessidades. E Ele é um Deus fiel. E aqui eu resumo esta frase. Concluo aqui em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 17, que diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus já pagou o preço por mim e por você. A salvação é de graça. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, como diz na carta de Paulo aos Gálatas 3:13, que ele se tornou maldito por nossa culpa, porque escrito está que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria dito
como maldito, e ele se tornou maldito por nossa culpa, para nos resgatar. Morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele quer te dar esta água, beba desta água, para que a tua sede seja matada, para que você não sinta mais sede de estar no mundo e na prática da iniquidade. Jesus está voltando, ele quer mudar a tua história. Abre o teu coração e aceita a Cristo como teu Salvador. E aí sim você terá uma vida transformada pelo poder da sua palavra. E se cumprir-se-á, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, quem está em Cristo, nova criatura é.